Boa tarde, sexta-feira, dia 5 de julho, primeira sexta-feira de julho, né? Primeira sexta-feira do mês, que legal, já estamos aí no modo férias ativado, espero que vocês estejam bem. Mais um programa aqui com vocês, mais uma tarde gostosa no programa Moda e Café, aqui na TV Barueri. E hoje eu tô com um convidado especial, Felipe Fogosi, galã de novela, de teatro, dos anos 90, das décadas de 90, da década de 2000, é uma pessoa super especial, rodou aí o mundo através da TV e tem uma longa trajetória para estar falando, conversando com a gente sobre carreira, sobre os projetos. E eu quero já agradecer, Felipe, por ter aceito o convite. Eu sei que a agenda de vocês é corrida, você está com uns projetos novos que você vai até falar com a gente, uns cartoons, né, uns quadrinhos. E eu sei que a cabeça ela funciona a mil, né? Não para. E obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Prazer estar com você, com os teus espectadores. Né? Barueri é do ladinho de São Paulo. Verdade. Aqui, né? Então, muito bom estar com vocês. Ai, obrigada. Que bom, gente. Se tiverem perguntas, eu sei, eu já recebi tantas perguntas quando eu fiz uma caixinha no Instagram. Felipe, você vai ter que responder, hein? Porque não tem problema, né, de falar de nada. Não tem problema, não. Vamos começar a falar sobre sua carreira, né? Você começou muito cedo, né, digamos que numa das maiores TVs do nosso país, né? Ascensão muito grande. E como é que foi esse início, esse start? Desde pequeno você sempre quis ser ator? Como é que foi esse start na TV? Eu comecei fazendo TV com 17 anos, né, numa minissérie chamada Sex Appeal. Nossa, todo mundo falou do Sex Appeal. Que lançou muita gente, né? Lançou Luana Piovani, Camila Pitanga, Carolina Dickmann, Danielle Winitz, enfim, toda uma geração, né? E eu, né, sou de São Paulo, eu comecei a fazer teatro com 15 anos, profissionalizante, porque desde criança eu sempre gostei muito de cinema, obviamente não imaginava que eu ia vir a ser ator profissional, mas essa coisa da história, né, na brincadeira eu tentava refazer cena de filme, né, com os amigos. Já em casa, assim, com os amigos? E daí trabalhei aos 14 anos numa locadora de vídeo na época, né, para poder ver filme. Então eu sempre tive uma ligação muito grande com história, na verdade, contar história, né, de alguma forma, assim. E as coisas foram acontecendo, né? Então, depois do curso eu comecei a fazer muito comercial, fiz, sei lá, acho que quase 80 comerciais. E quando eu estava já focado a fazer, né, prestar vestibular, eu ia fazer publicidade, surgiu o teste para fazer a minissérie, eu fiz, passei, e aí o sonho se tornou concretizou. Realidade e comecei a trabalhar desde então, né? Já tem basicamente 35 anos aí de carreira, assim. Para mim é um privilégio, né, poder fazer, né, quando a gente faz o que gosta, né, ainda mais no Brasil, e lidar com arte, assim, com criatividade. Então, para mim, realmente é muito prazeroso, né, eu fico muito grato, né, a Deus, né, de poder trabalhar com aquilo que eu gosto, assim. E é isso, né? Fiquei muitos anos na Globo, depois trabalhei na Record, trabalhei no SBT, na Band, né? Só não trabalhei ainda na Rede TV, mas eu já participei de várias novelas, programas, já apresentei programa também. E mais recentemente já tenho quase 10 anos, eu tenho escrito, né, as minhas histórias, as histórias que eu quero contar, eu tenho transformado em quadrinhos, que o pessoal aqui no Brasil associa só ao infantil, mas não, na verdade eu tenho 7 publicados, né, os 6 são pelo menos adolescentes, né, adolescente para adulto. Como fora do país, né, o pessoal lê como assiste um filme, né? São gêneros diferentes também, assim. Né? E ano passado eu lancei um que inclusive eu trouxe para você, que chama Lambo. Ai, que legal. Que esse é que o adulto pode ler com criança. Que legal, né? O Pedro adora ler, vou ler com o Pedro. Tem trilha sonora no Spotify para você ler enquanto ouve as músicas. Que bacana. Então esse eu trouxe para você. Ai, obrigada. E sempre é um material saudável, né? Com um cunho assim de bons valores, assim. Essa é uma história para quem gosta de animal, da diferença que os animais fazem na nossa vida, né? Super, né? Então, a gente estava falando sobre isso agora, falando da minha irmã, né? Que ela adora cachorro. Sim. Então, isso é um trabalho que me
me alegra muito porque são as histórias que eu quero contar e eu sempre recebo um feedback muito positivo de quem lê. Não, eu estava vendo na sua rede social Sim. as pessoas comentando, acho que foi sobre o Lambo. Enfim, tem, né, todos, na verdade, que eu escrevo, graças a Deus. Tem um chamado Um Outro Dia, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, que aborda a questão de droga, de dependência química. Poxa, que interessante. Na verdade, tudo que, vamos dizer, o jovem, quando está entrando na maioridade, ele tem que lidar, a questão de doutrinação política, falar até de abuso sexual, temas fortes, mas assim, com uma visão transformadora. E já recebi mensagem assim de jovem que estava inclusive pensando em suicídio e leu e aquilo, né? E o livro trouxe uma reflexão. Que bacana. Então eu né, hoje em dia tudo eu creio assim que tem um propósito. É o ministério, né? Usar as artes, né? Uma coisa que eu tenho procurado fazer, usar as artes. A gente tem que usar os talentos que Deus nos dá para, né, promover bons valores, enfim. Então eu falo para o público secular, mas sempre com essa moral de vida, né? Promover a vida. Então, né, já deixo aí para você, quem quiser conhecer, tem o meu site que é felipefolgose.com, o pessoal pode conhecer as histórias todas. E estou preparando a 8ª para lançar esse ano ainda. Já tem nome? Chama O Prédio. Que é um inspirado no prédio que eu cresci, então eu vou falar muito sobre infância. Legal. Né, uma homenagem à infância, basicamente. Né? Está faltando, né? Hoje as crianças elas não vivem a infância como nós vivemos. Exato, né? Retomar aquela época que não tinha rede social, não tinha internet, não era imaginação, assim, né? Era muito mais lúdico, assim. Né? Você criava as coisas na sua imaginação, com seus amigos. Trato também uma questão um pouquinho familiar, assim, de, por exemplo, separação, né, que muitas vezes a criança passa por isso e como que... Né, então eu procuro trazer de uma forma leve, né, mas assim, temas que tanto o adulto vai eu acredito, né, vai gostar de ler, porque muito do público também que lê, por exemplo, o Lambo é adulto. É tipo aqueles desenhos da Pixar, né, que o pai assiste, ele vai curtir, a criança vai ver no nível dela, cada um no seu nível de entendimento, mas ambos vão gostar, né? Que bacana. Então é isso, vai ser o 8º e esse ano também fiquei muito feliz, porque na verdade ano passado eu lancei no cinema um filme que eu escrevi, chamado Rodeio Rock, né, que foi também, demorei 11 anos aí para produzir o filme. E fala sobre o que justamente? É uma comédia romântica musical, se passa no mundo da música sertaneja. Sertaneja a gente gosta. Então, e daí é a história de um roqueiro que ele é sósia do maior cantor sertanejo do Brasil. Esse cantor vai fazer uma turnê nova, ele faz uma lipo e entra em coma, e aí convidam esse roqueiro, esse metaleiro para se passar pelo sertanejo, só que ele odeia, porque toda hora confundem ele. Então é uma história muito engraçada, a gente tem um elenco muito bom, o Lucas Luco, a Carla Dias, um super elenco. Eu faço também como ator, faço o vilão da história. Você é vilão. E fiquei muito feliz que agora está na Netflix, está disponível, né? A gente chegou a ficar aí em 2º lugar por algumas semanas do Top 10 da Netflix, foi para mais de 190 países, ficamos né, entre os 5 filmes mais vistos de língua não inglesa. Então, vale a pena o pessoal aproveitar esse final de semana, as férias. Ótima dica, né? Conferir o Rodeio Rock, que é bem divertido. Já vou assistir em casa. E para mim foi uma realização, né? Assim, os quadrinhos já é uma coisa que me alegra demais, porque eu cresci lendo quadrinho. Então, hoje em dia, ter uma estante, ter os meus quadrinhos, né, junto com outros, né, publicações aí, né, que o pessoal conhece, Marvel e tal. Então, para mim, já é uma realização. E o filme em si, né, eu sempre também quis colocar na tela, né, um trabalho que eu escrevi, assim. Você dirigiu, você fez o roteiro? Não, eu não dirigi, eu fiz o roteiro, eu sou produtor associado, né, a direção é do Marcelo Antunes, mas o filme realmente está muito, muito bonito. A gente filmou no Pantanal, filmamos no Rodeio de Jaguariúna. Que legal. É uma história muito legal. Bem assim. brasileiro mesmo, né? Que legal. E como é que foi, Felipe, lidar com a fama tão novo, né? Porque a gente sabe que, assim, eu vivo num lugar, a gente vive aqui eu falo que a Alphaville é uma cidade hoje, né? Que muitas celebridades, muitos atores, jogadores de futebol moram aqui, né? E muitos passam por nós, e às vezes as pessoas querem tirar foto, e aquela
aquele orgulho, porque mexe com o ego, né? Todas as meninas em cima e aquela coisa toda. E é difícil lidar com isso. Sim. Muito novo, saber administrar. Como é que você soube administrar a carreira com a fama? Porque naquela época, eu lembro que Sex Appeal fez o maior sucesso, né? Como você falou, vários atores foram ali apresentados. E como é que foi lidar com essa fama? Então, sempre tem um período de aprendizado, né? Porque você é uma pessoa anônima, né? Sim, e de repente... do nada você... Do nada, né? Você vai na padaria, pega o ônibus, é normal, de repente, essa exposição, na época, né? Que hoje em dia tem, né? Tem internet, tem rede social, tá mais fragmentado, vamos dizer assim. Naquela época, começo dos anos 90, era monolítico, era só basicamente a Globo fazendo novela e todo mundo assistia, né? Então era realmente uma coisa às vezes era estranho você sair na rua assim e perder um pouco da tua liberdade no sentido assim, né? De algumas coisas você tinha, né? Você sabia que se você fosse ia causar meio que tumulto. Eu tive que correr de shopping algumas vezes. Imagino, assim. Então assim, é engraçado contar assim, mas na hora quando você está vivendo não é muito engraçado, para ser sincero, assim, né? Principalmente que eu era mais novo, as minhas fãs eram novas também, eram adolescentes. E adolescente é muito intenso, né? Total, aquela coisa, a menina chora, pula, né? Às vezes até né, quer pegar, né? rasga. Então já teve vez de eu sair lanhado, rasgar a roupa, né? E puxa cabelo, né? É uma loucura, assim. Então, no começo, para mim, né, principalmente quando eu fiz uma novela Olho no Olho, que foi né, uma novela que eu fazia o protagonista e teve uma exposição muito grande, assim, foi um pouco, né, saber lidar com isso, assim, inclusive porque às vezes a menina começava a chorar na tua frente. E você vira um ídolo, né? Você acaba virando o ídolo daquela menina. Sim. Né? Então ela tinha os cadernos antigamente, então Sim, a capa de caderno, colecionava revista. Muita Assim, então, como atender essa menina de uma forma de não magoá-la, né? Ela está do lado do ídolo dela, e de uma forma também de se reservar, de se resguardar, porque eu lembro que eu ouço histórias de fãs que invadiam hotel, e jogavam até lingerie, né? É um absurdo, mas é verdade. Uma vez eu estava fazendo uma peça lá em Manaus, no Teatro Amazonas, que é um teatro lindo lá. É lindo mesmo, né? E a gente estava ainda ensaiando, né, para a peça à noite, e de repente eu chego no camarim, cadê minha camisa? Tinham entrado lá e roubado minha camisa. E aí uma atriz da peça, e isso ia ser o primeiro dia da apresentação, ela falou, não, peraí, vou dar um jeito. Ela saiu, ela desceu, se passando por uma fã, e daí viu que tinha um burburinho, umas meninas, e a menina tava se gabando. Ai, tô com a camiseta. Daí ela falou, então tá aqui que eu vou... Resgatou a minha camisa. Mas enfim, tem esses causos, né, essas anedotas, assim. Claro, a gente, ao longo, né, da carreira, você vai amadurecendo, você vai lidando com o público, sabendo que, né, graças a Deus, 99% das interações são positivas, as pessoas, né, te tratam com carinho, mas às vezes tem uma gente que projeta alguma coisa em você que independe de você, né? Alguma coisa da pessoa, que ela, né, essa coisa da televisão realmente tem um impacto grande, né, nas pessoas, assim. Mas é isso, a gente aprende a lidar e trabalhar com o ego também, porque eu estava conversando com meu esposo esses dias, né? A gente fez uma viagem e nessa viagem uma pessoa me reconheceu, que assiste meu programa, eu falei, nossa, né? Fiquei feliz. Mas aprender a lidar com o ego, porque eu sou a Luciane, né? E eu nunca gostei muito desse negócio de ídolo, nunca tive esse lance, né? Porque eu nasci no berço evangélico, então sempre meu ídolo foi Jesus. Então todos nós somos seres humanos. Claro que a gente tem uma admiração, né? Admiro aquela pessoa, mas saber lidar com isso para que isso não fuja do nosso controle. Né? Então nunca fugiu do seu controle. Você sempre esteve ali sabendo que você é o Felipe Fogosi, mas que você tinha, né, a sua característica, você tinha o seu preservado esse... Porque é muito perigoso isso também. Se as pessoas levarem para o outro lado, elas se perdem, né? Eu particularmente... Para mim era meio que o oposto, assim, me incomodava um pouco a fama em si. Incomodava? Né? Mesmo você querendo já ser ator desde pequeno? Porque são coisas distintas, né? O que você faz no teatro, no palco, o que você faz na TV é uma coisa, o trabalho de ator é uma coisa, né? Fazer arte. Outra coisa é ser celebridade. Tanto que tem pessoas que são celebridades e não são. Hoje em dia é mais com rede social... A pessoa não todo mundo é influência, todo mundo, né? A pessoa não necessariamente é um ator ou... Nem estudou, né?
Não é que tem essa cultura, né? Que assim, eu acho que, pelo menos antigamente, a pessoa se tornava conhecida por algo que ela fazia bem, né? Onde, no campo que ela exercesse, ela exercia com, sei lá, com algum tipo de excelência, e isso trazia uma notoriedade, seja um empresário, seja um médico, né? Porque tem, por exemplo, médicos que são conhecidos, né? O que aparece mais é artista, entre aspas, músico, ator e atleta, né? Isso que aparece mais, mas um escritor, um político, que seja um empresário. Então, se o cara ele representa o meio dele bem, ele é um exponente, ele acaba ficando conhecido, né? E isso é uma coisa que o ser humano tem que lidar, né? Com essa questão do ego, né? Porque, se for falar, na verdade, todas as profissões têm, né? Sim. Advogados renomados, exato, como você falou, médico renomado, né? E aí, no seu, né? Não precisa estar na TV, no seu campo você vai ter que lidar com essa coisa, né? Dos elogios, né? Como se isso vai mudar você internamente, né? Isso que é o perigo, né? Se a gente começa... Né? O bom, na verdade, é receber, óbvio, né? Agradecer, mas tanto os elogios quanto as críticas negativas, né? Porque tem crítica que é boa, mas você não pegar muito pessoalmente, porque, né, esse elogio talvez exacerbado vai te fazer mal, você vai começar... E o negativo também vai te dar uma autoimagem que às vezes não, né, a pessoa está sendo maldosa, às vezes não condiz também com você se você pegar aquilo para você, né? Então, é um aprendizado, né? A gente vai sabendo lidar com as coisas ao longo dos anos, Verdade. Né? Você é filho único? Não, eu tinha um irmão mais velho. Tá. Não é ator, não era ator? Não. Tá. Vamos voltar então para a fase das televisões, das novelas. Qual foi a novela, se a gente pode falar assim, que você mais gostou de fazer? Qual foi o diretor que foi mais assim, bacana para trabalhar? Teve? Então, eu, graças a Deus, tive muitas experiências boas, assim, né? Não tem uma, é difícil dizer. Eu penso muito assim nas que tiveram impacto para o público, né? Porque para mim estar lá sempre é prazeroso, assim. Então, a Olho no Olho marcou muito uma geração, né? Porque era uma novela que tinha efeitos especiais, né? Era uma novidade, né? No Brasil, uma novela com efeitos e tal. Então, realmente, tem uma geração que marcou. Inclusive, tem vários, né? Um pessoal de 20 e poucos, 30 anos que chama Aleph por causa do meu personagem. Assim. Então, quando eu vejo um Aleph, eu tenho certeza que a mãe era fã da novela, né? Fã do Felipe, né? Muitas vezes, às vezes, tem gente que brinca comigo, tipo, pede um Uber, assim, e daí vem o nome do motorista Aleph, assim, a pessoa me manda um WhatsApp, né? Com certeza eu sei que né? Porque a mãe era fã. Mas daí eu fiz, por exemplo, né, uma novela, fiz a trilogia dos Mutantes na Record, já nos anos 2000, teve né? uma visibilidade muito grande também, né? Que foi uma outra geração, né? Que ou era muito criança ou ainda não tinha nem nascido, né? Nos anos 90. E também teve um impacto muito grande, né? Teve álbum de figurinha, teve chiclete, né? Então... impactou bastante também. Daí já nos anos 2010, assim, nessa década, eu fiz Chiquititas do SBT também, que, né, eu peguei um novo público. Sim, pegou as adolescentes assim. Agora, que a minha sobrinha fez 12 anos. Qual era o seu personagem? Chamava Geraldo, que é o pai da Bia. Pai da Bia. Ela falou, eu mostrei, né, que você estaria comigo no programa. Tia, ele era o Geraldo das Chiquititas, porque eu não assistia essa nova Chiquititas nessa geração, assisti Chiquititas lá atrás, né, muito tempo. E ela falou, não sabia. Aí depois, falando com a Ali, né, que é a mãe do JP, ela falou, e o JP também fez uma participação e trabalhou ali com o Felipe. Sim. E Chiquititas era bacana também, né, porque era um público diferente. Muito. E essa sua versatilidade de trabalhar com vários públicos, bem legal, né? O ator tem que ser versátil, né? E na verdade a carreira, né, que é uma coisa, graças a Deus, a carreira do ator, você pode envelhecer na carreira, né? Então, eu comecei fazendo filho, agora estou fazendo pai, daqui a pouco vou fazer avô, né? Então, é bom, diferente do atleta, né? Que uma hora, né, o teu corpo, né, você não aguenta mais. Agora o ator você pode, né, seguir. Então, é importante você também estar se renovando, né? Um público novo te conhecendo, porque é isso. Uma novela, por exemplo, marca muito aquela tua idade, né? Quando você assiste aquele momento da tua vida, né? Eu sei que muitas pessoas falam
comigo nesse sentido, poxa, eu lembro daquela época. A novela, às vezes, né, marcou principalmente, aquele momento, Felipe, porque assim. naquela época as trilhas sonoras, elas eram muito bacanas. Sim. Né? Eram músicas sadias, que a gente conseguia ouvir, porque hoje em dia tá complicado, né? Sim. Então, as trilhas sonoras do personagem principal, do galã da novela, né? Então a gente... sassaricando mesmo. Quando eu ouço uma determinada música, eu já lembro de sassaricando, né? Rainha da Sucata. Sim. Então, Olho no Olho é a mesma coisa, né? Tinham aquelas músicas que sempre eram aqueles cantores maravilhosos, né? Aquelas bandas. Então, isso era muito legal, era muito gostoso. E eu acho que, assim, você fazer parte, né, da memória afetiva das pessoas, isso também, para mim, é muito gratificante, né? Assim, ao longo dos anos, e hoje em dia com rede social é fácil as pessoas, se comunicarem, né? Fazerem um post no teu Instagram, né? Então, é muito carinhoso, assim, as pessoas lembram, poxa, isso lembra da minha adolescência, lembra, né? Eu lembro. Então, é isso, você acaba fazendo parte da memória, né, afetiva das pessoas, assim, e isso é muito legal, né? Agora, vamos falar de um assunto que eu até estava conversando com você antes de começar o programa, que eu lembro de ter te visto em acho que era 94, 95, na Renascer, né, que na época era a única igreja que tinha culto de jovens, né, e eram todas segundas-feiras, e nós íamos para ver as bandas que tocavam, era Resgate, Oficina G3, Cats Barneia, quero até mandar um beijo pro Manga, para esse pessoal que a gente tinha uma certa amizade, e naquela época você era cristão, você estava num culto, e eu lembro que você colocou o carro atrás da gente, aí as meninas estavam com a gente, o Felipe Falgoz está aí, não sei se você foi dar um testemunho, isso realmente eu não lembro, mas você participou desse culto, aí você então aceitou a Jesus nesse momento? Eu me converti com 15 anos. Com 15 anos. Então foi antes de fazer o sex appeal. Foi antes. Como é que foi administrar isso? Porque aquela época, ainda o evangelho era muito religioso, né? Os cristãos eram mais religiosos e tinham um certo preconceito. Faz TV e é cristão, como assim? Você sofreu algum tipo de preconceito dentro da sua igreja, com a sua família? Não, dentro da minha igreja não, assim, mas às vezes eu ia dar testemunho, né? Eu dei muito testemunho, assim, nesse período todo, assim, e às vezes, né, chegava em alguma igreja e às vezes tinha uma irmãzinha bem intencionada, mas que chegava para mim e falava, poxa, eu tô orando para Deus te tirar. Eu falei, não faça isso, porque eu sempre entendi como também uma forma de missão, assim, né? De estar, eu acho que... Claro que é um cenário bem diferente, né, no começo dos anos 90, mas eu peguei essa onda da explosão da igreja evangélica no Brasil. Na época, acho que só tinha o Dedé, né, que era do meio artístico, a Mara ainda não tinha se convertido. Depois... E o Bozo, o Vanderlei, o primeiro Bozo? Ninguém tinha. Depois foi o Jesse Valadão, né, tinha o Nelson Ned também. Mas enfim, então, mas assim, um ator na novela das 8 da Globo era só eu, assim, né? Então, eu acho que foi importante também para quebrar paradigma, inclusive, né, do meio secular, de falar assim, poxa, né, aquele estereótipo do cristão, do evangélico, né, é só gente ignorante, né? Então, fala, poxa, então um ator tá aqui e se, né, professa cristão, porque eu sempre falei, desde em entrevista, em revista Caras, em programa, né, eu sempre falei que eu era evangélico, né, então eu participei desse momento, né, dessa mudança. Então, de um lado, né, eu acho que graças a Deus hoje tem muita gente, né, já está muito mais comum, né, as pessoas sempre conhecem alguém que é cristão, porque quando eu me converti, na minha escola, por exemplo, eu era o único cristão, assim, da escola inteira, né? O único evangélico, né? Então, hoje em dia já é muito mais, né, graças a Deus, desmistificado, assim, né? Então, eu acho que foi importante, né, esse crescimento ao longo dos anos aí, né? E como hoje, realmente, graças a Deus, no Brasil inteiro, né? Sei lá, né? A gente estima-se que mais de 100 milhões de evangélicos no Brasil hoje em dia, né? Então... mudou bastante, assim, mas sim, né, é isso. Infelizmente, às vezes eu acho que a igreja abriu mão, ou na época ainda não tinha nem o conceito de que a gente deveria estar naquela coisa das esferas da sociedade, né? Você deveria ter representantes, né, na política, nos negócios, nas finanças, enfim, né, na área artística, porque a área artística ela é muito estratégica, né? Você está impactando as pessoas sempre vão
querer se divertir de alguma forma, vão consumir algum tipo de cultura, né? Então, se você abdica disso e fala, não, isso é, sei lá, isso é do diabo, né? E a gente não pode esquecer que durante a história você tem música clássica, Bach, né, compunha música para Deus, entendeu? Você vai para museu, você vê pinturas com temas sacros, né? Até os anos 50, muito filme nos Estados Unidos com tema religioso, né? Quer dizer, até hoje, né? Então lá mesmo também uma retomada, assim, mas aqui no Brasil eu acho que durante um tempo a igreja ficou muito fechada para dentro, entendeu? E não via, como eu sempre vi, que a arte é uma forma de missão, né? Sim. Ninguém substitui o missionário no campo, né? Mas ele tem um limite de pessoas que ele pode alcançar ali, né? Agora um filme, né? Um material como eu faço, isso viaja, né? Ele tá sempre comunicando, né? É um instrumento. É um instrumento. Então, assim, graças a Deus que eu acho que cada vez mais a gente tem entendido que, assim, que não existe um meio que seja, isso é profano, assim, não, a gente que tem que entrar lá e tem que, né, fazer a diferença, assim, né, e ser a luz. É. Ai, que legal. Então hoje você está firme, forte, levando o seu ministério aí através da arte. Sim. Que bacana. Eu procuro fazer, inclusive, por exemplo, no Rodeio Rock, né, eu falo, para o público secular, mas sempre tem uma moral cristã, né? De, por exemplo, no Rodeio Rock, de não abrir mão dos teus valores, não se vender, né? Nos quadrinhos, cada um tem um gênero, né? Então tem desde comédia até suspense, mas, por exemplo, né? Eu já tive em feira de quadrinho para pessoal chamava HorrorCon, para quem gosta de filme de terror, de seriado. Eu falei, é aqui que eu preciso estar, é para esse público que eu preciso comunicar, porque eles não vão ler algo, né, cristão, algo evangélico, né? Então, se eu tiver um material que eu consigo me comunicar, é mais ou menos como o apóstolo Paulo falava, né? Assim, faço de loucos para os loucos, né? Então, a gente tem que estabelecer um canal de comunicação, né? E a arte, ela é muito, muito boa para isso, porque, né, uma história bem contada, né, às vezes se você vai conversar, ou se você vai numa palestra e é uma coisa expositiva, a pessoa ela vai debater, ela vai ver aquilo pelo um viés racional, ela vai querer argumentar. Agora, pela uma história, se você entra na história, a história é boa, você embarca na história, com certeza, né, e você começa a ver aquele modo de agir do personagem, né? A ética do personagem, né? Você se coloca no lugar dele e você começa a repensar, né? Muitas vezes as suas escolhas, você fala, poxa, mas será que eu faria isso? Né? E é uma forma de trazer uma reflexão, né? Isso, como eu falei, né? Eu sei muito porque eu recebo quase que diariamente assim, um feedback, por exemplo, dos quadrinhos, dos livros, assim, como, né, engaja, né? E a pessoa, né, às vezes quem nunca leu um quadrinho é tão imersivo quanto um filme, assim, né? E é inclusive interativo mais, né? Porque você vai ver um filme, um seriado, você está sentado na cadeira e, né, no quadrinho você lê, você vira a página, você que conduz ali a narrativa, né? E é isso, né? Eu acho que a boca fala do que está cheio o coração e também a gente coloca no material aquilo que está cheio no coração. Você consegue colocar na arte ali aquilo que você, né, aquilo que você acredita. E é isso, né? Acho que Deus dá talentos para todos nós, né? E cada um tem que administrar de uma forma que realmente leve a palavra de Deus. E usar, né? Assim, na sua área de atuação, né? Seja qual for, você botar isso em prática, né? Você conhece Giovanni Si? Já viu claro, bacana, claro, né? Muito. É incrível o trabalho deles, o Kaique, que é o líder. É. Não, eles fazem um trabalho excelente, inclusive como falando meramente como teatro, como qualidade, é muito bom, assim, né? Isso que é importante, fazer com excelência para que não tenha, porque isso eu faço também nos meus livros, inclusive na parte gráfica, né? Porque eu falo assim, não, eu não quero que tenha, a pessoa pode até não gostar, mas assim, não vai falar aquela coisa, o que é do cristão é mais chinfrinho, mais chato, mal feito, a qualidade não é tão boa, não, vai estar de igual para igual com qualquer outra publicação, assim, né? Inclusive coloquei, né, tava na FINAC, fiz vários lançamentos quando a FINAC estava no Brasil, Livraria Cultura, né, que agora infelizmente as livrarias estão, né, fechadas. Eu e meu marido, a gente tinha um hábito, né, de todo final de semana irmos à livraria. A gente amava e assim ficava folheando livros. Ele é advogado, né? Eu também fiz faculdade de Direito e a gente tem
acho que é nosso já gostar de livros, né? E é muito triste hoje a gente ver que os adolescentes, os jovens, eles não têm mais o prazer de ler um livro, tipo, folhear um quadrinho, mas não né? tem porque os pais não colocam, ensinam, verdade, entendeu? porque lá em casa já começamos com o Pedro. E o meu trabalho é esse, porque muita gente fala, poxa, por que você não faz o digital? Eu falo, não, porque né, o papel é diferente a relação que você tem, né, com o material físico, assim. Então, eu, né, aprendi a ler quadrinho com meu pai. O meu marido também. Né? Então é isso, né? Se os pais tiverem esse entendimento, e além disso, é um tempo de qualidade que você pode ter com o teu filho, né? É uma desculpa para você sentar com ele e ler, né, um material, ler junto, entendeu? Então você está interagindo. Porque às vezes, infelizmente, né, os pais dão o tablet, dão o celular. É mais fácil, né? Mas esse comodismo também tem um lado muito negativo, assim, né? Então, né, eu estou fazendo a minha parte, assim, de criar, né, material para que realmente, né, você, né, os pais, enfim, avós, tios, possam interagir e novamente estimular a leitura, né, estimular algo que é um hábito que vai trazer bons frutos para o resto da vida, né? Sim. E até a parte de escrever, né? Hoje nossos jovens, eles escrevem super errado, né? Sim. Infelizmente, né, com essa coisa do digital, do virtual, tem uma estimativa aí que em breve as crianças não vão saber nem escrever com letra cursiva, porque né, é só digital, e colégios adotando tudo digital. Então, imagina, para mim isso é uma perda, né? Total, é um ganho. Assim, é verdade. Isso aí. Vamos tomar um cafezinho para os nossos intervalos e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui com o Felipe Fogosi. Até daqui a pouquinho, gente. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Valeu, Billy. Tá joia.
Voltamos para o nosso segundo bloco, voltamos aqui tomando um cafezinho Tramonto, cafezinho bom. Esses dias saiu uma lista do Ministério da Agricultura falando sobre os 15 piores cafés para se consumir. Tomem cuidado, viu, gente? Tomem café Tramonto, porque a gente sabe que é de uma fazenda, de uma família de agricultores que tem todo aquele cuidado de deixar um café puro e um café fresco para que a gente consuma e para que chegue até a sua mesa. Então, www.cafetramonto.com.br. Escolha o melhor. Vamos lá, Felipe, para o nosso segundo bloco. Agora eu queria falar um pouco sobre hobbies. Eu acho que o seu hobby deve ser escrever, né? Porque você também é roteirista e tem... eu gosto muito de ler também. Né? Gosta de ler? Gosto muito de ler. Que tipo de livro você gosta de ler? Que tipo de... Eu gosto de ler muita coisa histórica, né? Relacionado a diversos, né, aspectos da história, assim. Gosto de ler também coisas ligadas à teologia. Ai, que legal. Você chegou a fazer? Fazendo seminário. Meu marido chegou a fazer um pouco de seminário também de teologia. Sim. Que legal. Já foi para Israel? Já. Louco, né? E lá a gente vê a história mesmo, a gente sente a história, né? Eu lembro quando a gente foi, uma coisa louca, né? Os lugares que a gente passou e assim, que a gente acabou fazendo de norte a sul, né? Então eu peguei Cesareia, Tiberíades, e andar pela Cidade Velha, né? Sim. Conhecer aqueles lugares que Jesus andou, é tudo muito especial, né? É muito especial, assim. Né, eu sempre falo, quem tem oportunidade de ir, vá, porque, né, às vezes o pessoal, não, vamos para Disney, deixa de ir, né? Eu também prefiro mil vezes vai para Israel, porque histórico. realmente é uma experiência única, assim. Para quem é evangélico, então mais ainda, porque você vê em loco ali, né? Aquilo que você leu, talvez a tua vida inteira, você está vendo ali os lugares, né? O Mar da Galileia, nossa, né? Então, eu fiz uma viagem que, na verdade, eu comecei no Egito e basicamente eu fiz o êxodo, assim, você né? Você subiu o Monte Sinai? Assim. Fui para lá. E daí... Subiu o Monte Sinai? Eu não subi porque eu estava em Sharm el Sheikh, que é um lugar de mergulho, e quando eu estava lá, eu fui para pegar o Yom Kippur em Jerusalém, né? Tá. Então, estava próximo à data e não tinha todo dia, porque também estava uma época um pouco perigosa, assim, a questão de guerra e tudo. O pessoal lá do como que é o nome do Al-Qaeda lá, Então, eles não estavam fazendo todo dia a saída para o Monte, pro Monte Sinai, que também tem uma, né, não sabem se é o Monte Sinai, que, né, enfim, tem uma... Mas, Felipe, eu senti uma presença de Deus ali que você não tem noção. Mas enfim... Coisa linda. Aí eu tinha que escolher se eu iria conseguir passar em Petra, né? Também foi. Então eu acabei escolhendo ir para Petra, né? E foi uma viagem incrível. Cheguei lá, estive em Jerusalém no dia de Yom Kippur, assim. Na verdade, fiquei uma semana até a festa dos tabernáculos, assim. Fiquei, né, essa semana lá em Jerusalém. E realmente não tem como você não sair de lá impactado. Tem inclusive uma coisa que chama Síndrome de Jerusalém, que é conhecido isso. São pessoas que em Jerusalém acabam tendo um encontro espiritual e, né, isso tem esse fato. Eu tive também um momento lá, uma visitação, uma presença assim, muito forte, assim, que lembro até hoje, assim, um momento ali, uma história engraçada também. Você pode fazer uns tourzinhos a pé, né, que tem nos portões, assim, tem um pessoal de turismo que faz uns tours guiados a pé na cidade antiga, né? Você chega lá e teve um dia que eu falei, vou fazer e tal, e daí, né, junto com aquelas pessoas que você conhece na hora, né, tinha um rapaz asiático, né, um jovenzinho e tal, e aí a gente parou para comer ali num restaurante árabe no centro antigo mesmo, né, cidade murada ali, e conversando, e aí você vê porque tá, ele falou, eu não sei, eu não lembro se ele era chinês ou ele era de Taiwan, alguma coisa assim. Ele falou, e de repente ele falando, né, eu senti uma coisa que eu tinha que vir para cá. E aí eu comecei a evangelizar ele ali na rua, em frente ao restaurante árabe ali, e ele se converteu, ele confessou Jesus ali. Eu falei, cara, você não é à toa, você veio aqui, comecei a pregar. Enfim, então você está nessa atmosfera ali, né, o tempo inteiro, assim, realmente vale a pena demais, né? Vale a pena. Agora eu tenho que fazer uma pergunta que muitas meninas me pediram, até foi na caixinha de perguntas e também estão perguntando no chat.
Há 2 dias atrás você deu um relato, deu uma entrevista que você está se guardando para a sua futura esposa. Procede isso? Como é que é isso? Como é que funciona isso, Felipe? Você fez um propósito com Deus? Eu acho que é uma coisa que qualquer cristão deve fazer, né? Não é nada de especial assim, né? Então, mas repercutiu. Repercutiu porque isso mostra como a nossa sociedade está completamente com os valores invertidos, né? Porque você falar isso, que é uma coisa que na verdade era padrão durante a história da humanidade, não só, né, judeu, cristão, até muçulmano, né? Sim, muçulmano até hoje. E mesmo antigamente, né? Quer dizer, na época da minha avó, minha mãe casou virgem, por exemplo, né? Então até poucas gerações atrás isso era normal, padrão, era né? Padrão, E hoje, na verdade, o padrão é ser promíscuo, né? E eu já tive um tempo que eu tive afastado da igreja, que eu vivi esse tipo de vida e, na minha experiência, foi desastroso no sentido que você não constrói nada, né? Você fica só numa busca de um prazer ali que, né, é inesgotável, assim. E você não constrói, né? Os anos passam e você não constrói nada, né? Então tem, sei lá, parece que tem uma agenda aí antifamília, né? Porque o negócio não é fazer sexo, o negócio é ter família e você ter a próxima geração, né? Procriar e ter filhos. Então não, né? Pode ficar no hedonismo, pode transar e aborta depois. Então o problema não é o sexo em si, mas assim, o problema é constituir família da forma como deve ser, né? Porque se é um casal, né, obviamente não vai ter aborto, você já resolve um monte de problema, a família está estruturada, né, não tem fragmentação familiar, mas, né, enfim, né, a gente tem toda uma questão aí que é mais fácil você controlar um povo que está, né, escravizado por suas paixões, como fala a Bíblia, né? Que não tem o domínio próprio, né? Então, né, um povo que tem domínio próprio, que não é facilmente controlado por droga ou o que seja, né? Por um sistema, né? Por um sistema, né? É muito mais difícil, né? Porque essas pessoas são mais conscientes, né? Elas têm uma integridade maior, né? É mais difícil você controlar essa população, né? E, enfim, mas é isso, né? Eu, né, tô num relacionamento, né? Então o Felipe tá namorando, meninas. Então, né? E ela compactua do mesmo pensamento? Sim, cristã? Sim. Amém. Que bom. Então logo mais aí vamos ter casamento. Em nome de Jesus. Eu sei que você tem desejo de ser pai também. Sim. E é uma bênção, né? Eu também, quando eu conheci o meu esposo, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, né? Então, quando o Beto aceitou a Jesus, porque a gente se conheceu em 2001, ele foi aceitar em 2006, ele começou a ter essa consciência também, né? De que a gente precisava se preservar para o nosso casamento. E a gente fez assim, dessa forma. Fiz um propósito com Deus, eu sabia que era errado, que estava fazendo errado, porque eu fui criada por uma mãe cristã, que era pecado transar antes do casamento, e aí a gente cortou. Então, no dia que quando a gente se casou, quando a gente foi pra lua de mel, foi a coisa mais linda. Como se Deus tivesse reconstruído, sabe? Especial, foi lindo, foi né? especial. Assim, é isso, quando a gente entende, né, que nas núpcias é um presente mesmo de Deus, né? E além de que Deus santifica também, né? Que você tira toda essa conotação, né, de certa forma suja do mundo, né? Que denigre e tal, enfim. Então é uma coisa sem culpa, né? Na verdade uma celebração. Deus tá junto, tá, né? Quem criou a instituição do casamento foi Deus. Ele criou o homem e a mulher, né? A gente está vendo uma sociedade que está tudo torcido mesmo, né? Tudo distorcido. E eu sei, a gente não pode até falar muito, porque hoje se a gente fala, a gente está cometendo um crime, né? Mas eu ainda compactuo da homem, mulher, família, o filho, de deixar aquele legado. Não, porque também senão é uma coisa muito egoísta, né? Assim, você está vivendo só para o teu prazer e para você, né? Quer dizer, e é estéril, né? Você não deixa nada, né? Eu sempre falo, se a gente imaginar que, né, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, você remonta uma história de gente que lutou, que se esforçou demais para que hoje a gente estivesse vivo aqui, né? Então, vai parar em você, né? Ou a gente deve cumprir, né? O nosso, na verdade, é um chamado, né, biológico, é um chamado social, bíblico chamado também, bíblico, né? De você, na verdade, é um elo nessa linha aí que vai continuar depois de você, né? Então, mas é isso, né? Tem uma promoção aí de uma cultura que é completamente
estéril mesmo, né? Não gera vida, né? E a gente vê cada vez mais os casais preferindo, não que não seja legal, eu tenho 2 cachorrinhos, sou apaixonada, optarem por cachorros, por pets, do que por filhos, né? Sim. E a gente precisa realmente... Daqui a pouco a nossa geração vai ficar só de idosos, não vai ter crianças, não vai ter, né? Isso é uma outra coisa séria aí de reposição populacional. Sim. Os países industrializados estão todos com uma curva invertida, demográfica, né? Então você tem muitos mais idosos no topo da pirâmide, a base estreita e é uma questão, inclusive, de economia, né? Quer dizer, porque quem sustenta, né, a economia, quem trabalha agora, inclusive para pagar a aposentadoria dos que já trabalharam, são os jovens. Então, se você não tem reposição, né, quebra a economia. Isso é uma coisa que realmente alguns países estão lidando. O Japão, por exemplo, o governo está tentando incentivar os jovens a casarem e a ter filhos de qualquer jeito. Então, literalmente, sabe, oferecendo dinheiro, assim, mas a cultura ficou tão nociva que os jovens não querem, né? Então é complicado isso, por isso que, né, os valores bíblicos, as pessoas, não, porque é religião, não, porque isso preserva a vida, né? São valores que ao longo da história da humanidade sempre preservaram a vida e, né? E Deus é tão sábio, né, que desde aquele tempo ele já falava pra gente, se liga aí que o mundo vai ficar estreito, as coisas vão ficar estreitas, então... Vamos, outra pergunta que me fizeram, você já namorou alguma global? Já? Você chegou a namorar com a Patrícia de Sabri? Na verdade, a gente começou a namorar antes de fazer novela, né? Eu basicamente que apresentei ela, né, a direção, e daí que convidaram ela para fazer a novela. E inclusive isso até atrapalhou o namoro, né? Mas a gente se conheceu antes da novela, sim. Legal. Só faltam 5 minutos para acabar o programa. A gente teria aqui a tarde toda para estar conversando e colocando em prática. Você quer colocar o papo aqui, enrolar o papo que está muito gostoso? Além do Lambo, você quer deixar outra dica de livro? Quer falar mais um pouquinho? A gente tem 5 minutinhos para você dar uma mensagem. Convidar o pessoal, né, conhecer. Tem a Gama lá, são 7 que eu já lancei, então tem uma trilogia muito bacana chamada Aurora, Caos e Ômega, onde aborda essas questões de sociedades secretas, nova ordem mundial, escatologia. Eu trouxe, sabe quem é? Daniel Mastral, meu vizinho. Eu trouxe aqui. Você gosta dele? Já ouviu falar dele? Já. Bacana. Conheço. Foi bem legal o programa com ele. Então esse é um material muito legal, inclusive para quem tem curiosidade, ou quem quer dar de presente para alguém, introduzir o assunto. Tem o outro dia que eu falei, que é bom para quem, né, o jovem que vai lidar com essa questão de entrar na faculdade, ter que lidar com toda essa doutrinação. É uma história muito legal. Tem o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid. Né, quem curtiu Cobra Kai mais recentemente vai se amarrar. E o Comunhão, que é um suspense com terror também, quem gosta mais de calafrio ali, ficar com adrenalina, mas sempre com uma mensagem de redenção no final. Bacana. Então, convido o pessoal, felipefolgosi.com, não é pela Amazon, não é Mercado Livre, é direto no meu site. Legal. No Instagram também dá para comprar? Mandar pelo Instagram também, só mandar um direct para mim, eu respondo com o maior prazer, mando com a dedicatória e é um material realmente feito com muito carinho. Né, vale a pena, você vai ter aí horas e horas de diversão garantidas. Assim. Bacana. Obrigada, Felipe, por ter, eu que agradeço, mais uma vez, né, aceito o convite, estado conosco aqui nessa tarde. Tenho certeza que foi muito gostoso, que todo mundo aí de casa aproveitou e curtiu o programa. E eu quero deixar para vocês aqui o meu muito obrigada pela audiência. Deixar também com muito carinho um voto de ótimo final de semana, que o Senhor os abençoe. Tá vindo feriado por aí, se eu não me engano, né, no estado de São Paulo. Que vocês se divirtam, aproveitem. As férias também já começaram. Aproveitem com moderação, aproveitem já os livros do Felipe também, a série para assistir. E que o final de semana seja abençoado, cheio da presença de Deus. E um grande beijo a todos vocês e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande beijo até sexta.